Se calhar, quando se pensa em contabilidade, a primeira coisa que vem à cabeça são números, impostos, uma coisa meio chata, não é? Mas a verdade é que é muito mais do que isso. Pensem nisto. A contabilidade é a verdadeira história de um negócio. É a linguagem que nos conta se uma empresa está a ir bem, se está a passar por dificuldades ou se está ali, na mesma. Vamos lá mergulhar nisto. E isto leva-nos logo à questão central, não é? Como é que uma empresa sabe mesmo se está a ganhar dinheiro? E a resposta não é tão simples como parece. Não basta olhar para o saldo da conta bancária. Ter a conta recheada de dinheiro não quer dizer necessariamente que se está a ter lucro. E é precisamente aqui que a contabilidade entra em jogo para nos dar a imagem completa, a imagem real. Ok, então, para começar a contar esta história, temos primeiro de perceber quais são as peças fundamentais, os blocos que constroem a saúde financeira de uma empresa. E o ponto de partida é sempre o mesmo, o seu património. E o que é isto do património? Bem, de forma simples, é o conjunto de tudo o que uma empresa tem e deve. É a riqueza total dela, digamos assim. E divide-se em três partes. Primeiro, os bens, que é tudo o que é físico, palpável, sabem? O dinheiro em caixa, os computadores, os carros. Depois, os direitos, que é o dinheiro que a empresa tem para receber, por exemplo, de clientes que compraram a prazo. E, por fim, as obrigações, que é o contrário, é tudo aquilo que a empresa deve a outros. Mas, para simplificar ainda mais, podemos arrumar isto tudo em duas grandes gavetas. De um lado, temos tudo o que a empresa possui, os seus recursos. Do outro, tudo o que a empresa deve, as suas dívidas. É literalmente isto, o que se tem versus o que se deve. Imaginem uma balança, com estes dois pratos. E claro, na contabilidade isto tem nomes técnicos. Ao lado do o que a empresa possui, chamamos ativo. É a soma dos bens e dos direitos. No outro prato da balança, onde está o que a empresa deve, chamamos passivo. Aqui entram todas as obrigações. As dívidas a fornecedores, os salários que ainda não foram pagos, os empréstimos ao banco, tudo isso. E agora, chegamos à equação mais importante, a regra de ouro de toda a contabilidade. É esta. Ativo é igual a passivo mais património líquido. E isto tem de bater sempre certo. Pensem outra vez na balança. De um lado temos os recursos, o ativo, e do outro lado temos as fontes desses recursos. Uma parte vem de dívidas a terceiros, que é o passivo. A outra parte vem do dinheiro dos próprios donos, que é o património líquido. Os dois lados têm de estar sempre, mas sempre, em equilíbrio. Ok, mas a pergunta que se põe é: como é que esta balança se mantém perfeitamente equilibrada o tempo todo? Com uma empresa a comprar, a vender, a pagar, a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Há um truque, claro. Vamos ver qual é. A resposta chama-se método das partidas dobradas. Isto é uma ideia genial que já vem lá do século XV, imaginem só. E o princípio por trás disto é surpreendentemente simples. Diz que para cada movimento, para cada transação, há sempre dois lados. Um débito e um crédito do mesmo valor. É por isso que a balança nunca se desequilibra. É impossível. Vamos a um exemplo prático para isto ficar claro. A nossa empresa, a Xirírica S.A., compra 500 euros de mercadorias, mas não paga logo, compra a crédito. O que é que acontece aqui? Bem, acontecem duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a empresa ganha um ativo, certo? Tem mais 500 euros em mercadorias no armazém, mas, ao mesmo tempo, ganha um passivo, passa a dever 500 euros ao fornecedor. Reparem, um débito na conta de mercadorias e um crédito na conta de fornecedores. E um ponto muito importante, débito e crédito aqui não é bom ou mau, são só os nomes técnicos para os dois lados de lançamento. O resultado, a equação continua perfeitamente afinada. Ok, já vimos as peças do puzzle e a regra que as junta, mas onde é que isto tudo fica arrumado? Onde é que podemos ver esta fotografia? A resposta está no relatório financeiro mais importante de todos, o balanço patrimonial. E aqui está ele. Olhem para isto. Este é um balanço simplificado da nossa Xirírica S.A. Do lado esquerdo temos o ativo. Somando tudo, o dinheiro, as mercadorias, os equipamentos, temos um total de 50.500 euros. Agora, olhem para o lado direito. Temos o passivo e o património líquido. E se somarmos os dois, dá, claro, exatamente os mesmos 50.500 euros. Perfeito. É mesmo uma fotografia, um raio-x da saúde financeira da empresa naquele momento exato. Mas lá está.
O balanço é uma fotografia. É estático. Não nos conta o filme. Como é que medimos o movimento? A dinâmica. Ou seja, como é que sabemos se estamos a ganhar ou a perder dinheiro ao longo do tempo? Para ver o filme, precisamos de mais duas peças: a receita e a despesa. É muito intuitivo. Receita é o dinheiro que entra, o que se ganha com as vendas. Despesa é o que se gasta para conseguir essas vendas: os salários, a renda do escritório, a eletricidade. A lógica é simples. As receitas fazem o nosso bolo, o património líquido, crescer. As despesas fazem-no diminuir. E isto leva-nos a uma daquelas perguntas que parecem um paradoxo, uma das maiores confusões na contabilidade. Como é que é possível uma empresa ter imenso lucro, no papel, mas chegar ao fim do mês e não ter dinheiro em caixa para pagar as contas? Parece estranho, não é? Mas é perfeitamente possível. A resposta está na forma como se mede o resultado. Existem duas lentes para olhar para isso. Uma chama-se regime de competência. Aqui, uma venda é registada no momento em que acontece. Ponto. Não interessa se o cliente vai pagar hoje ou só daqui a 30 dias. A receita foi ganha naquele momento. A outra lente é o regime de caixa. E aqui, como o nome indica, só interessa o dinheiro. A venda só conta quando o dinheiro entra na conta. A despesa só conta quando o dinheiro sai. A grande maioria das empresas sérias usa o regime de competência. Porquê? Porque dá uma visão muito mais fiel e rigorosa do desempenho do negócio naquele período. E a diferença pode ser brutal. Vejam só este gráfico. É o exemplo da nossa xirírica. Se usarmos o regime de competência, o lucro foi de 5.000 euros. Parece bom, mas se olharmos só para o dinheiro que entrou e saiu, ou seja, pelo regime de caixa, o lucro foi de apenas 2.000. É a mesmíssima atividade da empresa, no mesmo período, a gerar duas histórias de lucro completamente diferentes. É por isto que é tão importante perceber a diferença. Ok, percebido. Mas, no fim de contas, para que é que serve todo este trabalho, toda esta arrumação? Quem é que precisa de ler estes relatórios e para quê? A verdade é que a contabilidade não tem só um leitor, tem muitos, e cada um procura uma coisa diferente. Pensem nisto, os gestores da própria empresa precisam disto para tomar decisões, para saber para onde rumar o barco. Os investidores olham para isto para decidir se vale a pena pôr lá o seu dinheiro. Os fornecedores querem saber se a empresa tem como lhes pagar. Os bancos, claro, antes de emprestarem dinheiro, vão analisar tudo ao pormenor. E, obviamente, o Estado, o fisco, para garantir que os impostos são calculados e pagos corretamente. São os mesmos números, mas a contar histórias diferentes para pessoas diferentes. Portanto, como vimos, a contabilidade não é mesmo só sobre números. É muito mais profundo. É sobre confiança. É a linguagem que permite que todo o mundo dos negócios funcione. É o que dá a segurança para um investidor investir, para um banco emprestar, para um gestor decidir. Sem esta linguagem comum e fiável, a economia como a conhecemos simplesmente não existia. E para terminar, ficou uma reflexão, um desafio até. E se cada um de nós aplicasse estes mesmos princípios às finanças pessoais? Como se a nossa vida financeira fosse uma pequena empresa? O que é que estaria no nosso ativo? A casa? O carro? E no nosso passivo? O crédito da casa? As prestações do carro? Fazer este exercício mental pode ser uma forma muito poderosa de olhar para a nossa própria saúde financeira. Fica a ideia.